Olá, irmãos, muito bom dia. Nós estamos dando sequência a essa minissérie de pregações do mês de dezembro. Nós definimos o que nós iríamos pregar nesses 3 primeiros domingos de dezembro, depois de conversar muito, de orar sobre o momento que a nossa igreja está vivendo. E eu digo isso, quando digo igreja, eu estou pensando na instituição, neste organismo vivo, a comunidade, a união das pessoas em torno de uma causa comum, todos nós juntos, orientados por uma visão e por uma missão. Mas eu também penso em cada um de nós individualmente, cada um que foi salvo pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, cada um de nós que é guiado cada dia pelo Espírito Santo de Deus, para cumprir o seu papel na igreja de Cristo, que você faz parte, para cumprir o seu papel no mundo onde você está, onde Deus o colocou. Porque o momento em que nós vivemos é extremamente desafiador. Quem veio domingo passado sabe que nós fomos levados pelo pastor Daniel Reis a refletir na pergunta: o que fazer com as pessoas que Deus ainda nos dará? Uma vez que centenas de pessoas estão sendo salvas através do testemunho de cada um de vocês. Hoje recebemos tantos irmãos que agora fazem parte desta família memorial. Domingo passado também, durante a assembleia da aprovação do orçamento, o pastor Eduardo compartilhou conosco que a nossa igreja tem recebido 1.522 pessoas, novos membros, nos últimos 7 anos, o que faz com que a nossa igreja conte com pouco mais de 4.000 membros. É impressionante isso, e é muito bom porque é justamente isso que se espera de uma igreja saudável. Por isso nós escolhemos o tema desta minissérie, Comissionados, nosso futuro, nossa missão, porque nós compartilhamos um futuro e uma missão comuns. Como igreja, nós aguardamos um futuro que nós todos vamos compartilhar, e temos uma missão comum. A nossa missão é conduzir pessoas a um compromisso pessoal com Cristo, que isso fique bem claro para todos nós. A nossa missão é conduzir pessoas a um compromisso pessoal com Cristo. E se nós cumprirmos a nossa missão, o futuro que nos espera é um futuro numeroso, um número cada vez maior de pessoas crendo e crescendo em Cristo. Essa é a nossa expectativa para esta igreja. É isso que tem movido o pastor Eduardo nesses pouco mais de 30 anos à frente desta igreja, bem como o conselho dos anciãos da nossa igreja, a nossa equipe ministerial. Todos nós estamos juntos na mesma missão, junto com vocês, comissionados. Esse prefixo co diz respeito a estarmos juntos, unidos numa mesma missão. E nós que lideramos a igreja temos aprendido que liderar é conduzir seguidores de um ponto a outro. É levar pessoas daqui para lá. É demonstrar que o ponto onde nós estamos já não é mais satisfatório e que há um futuro desejável muito melhor que o presente. Nós cremos nisso. Nós estamos olhando para o futuro,
temos uma expectativa gloriosa do que Deus tem preparado para nós no futuro. E a pergunta que o pastor Eduardo, e por conseguinte todos nós que o seguimos, tem que responder neste momento da história da Igreja Batista Memorial de São Paulo é: o que fazer com a terra que Deus nos deu? Porque Deus nos deu uma terra que está aqui a poucos metros de nós. Ela está ali, nua e crua, esperando que algo seja feito lá. E nem ele, nem nós, nenhum de nós pode fugir deste fato. Deus nos deu uma terra. E dependendo das decisões que tomarmos em relação a ela, nós definiremos o nosso futuro. Pode ser o futuro que Deus pretendia quando nos deu a terra. Porque quando Ele nos deu, Ele estava pensando no futuro dela. Ou um futuro muito distante da sua vontade. O que seria um verdadeiro pecado. Sabe que pecado significa errar o alvo. E nós não podemos nos dar ao luxo de errar o alvo que Deus tem para nós, através dessa terra, e nos conformar com um futuro medíocre. Sabe, gente, quando eu fui convidado para ser um dos pastores dessa igreja em 1996, a igreja começava esse processo sem volta de reestruturação e crescimento. Nós temos acompanhado durante todos esses anos. E eu presenciei isso. Em muito pouco tempo, a nossa bela e aconchegante sede, capela da Vila Iara, já não comportava mais o grande número de pessoas que eram salvas e outras que buscavam um estudo consistente da palavra de Deus. Precisávamos de uma propriedade maior, e nós sabíamos que isso levaria tempo, e que aconteceria em etapas, não seria de uma hora para outra. Mudamos-nos então para uma grande área alugada, mas um dia ficou inviável ficar lá, permanecer naquele lugar, porque o número estava aumentando e o alto custo subindo. E nós fomos lançados, literalmente, lançados para mais uma etapa, que foi a compra da Vila 21, onde estamos agora. Pode parecer para muitos que esse seria o fim da história, mas hoje nós entendemos que ainda estamos no processo, e que aqui, neste lugar onde você está sentado, muito embora seja uma parte importante do nosso projeto futuro, sim, ainda fará parte do nosso projeto futuro, ainda não é tudo. A Vila 21 é um belo lugar. As tendas foram ótimas até agora, têm sido ótimas até agora, nos serviram bem para nos abrigar. Mas isso foi por um tempo, isso tem sido por um tempo. As tendas não são uma solução definitiva para esta igreja. Esta área atual onde nós estamos aqui é uma propriedade lindíssima, mesmo sendo muito útil no futuro, e será mesmo, ela não é apropriada para uma edificação do porte que o nosso crescimento exige. E nós temos essa percepção, e percebendo isso, a liderança dessa igreja começou a pedir a Deus uma nova área mais apropriada, um outro terreno próximo do nosso. Oramos muito, olhamos muitos os terrenos ao redor daqui da Vila 21. Procuramos com afinco. E quando apareceu então esse terreno, que é nosso agora, que nós estamos chamando de Campus Jequitibá, achávamos que passaríamos anos a fio, pagando, porque era um preço muito elevado,
até ter condições de finalmente, depois de muitos anos, iniciar uma construção ali. Mas dessas coisas que só Deus explica, Ele quis nos dar essa área de presente, de uma hora para outra. E Ele usou um benfeitor para que isso acontecesse. E esse nosso benfeitor, que nos doou o terreno, deixou bem claro que deveríamos considerar isso um milagre, porque Ele nunca havia feito tal coisa, e Ele tinha determinado, nos seus critérios de aplicação dos seus fundos, que os seus fundos não seriam empregados para esse tipo de finalidade. Mas Ele estava muito motivado e impactado com a visão da nossa igreja. E Ele então doou esse terreno. Gente, quando isso aconteceu, especialmente para nós que estávamos acompanhando muito de perto todo esse processo, nós não podíamos acreditar, a gente tinha que se beliscar para ver se a gente estava acordado mesmo, se não era um sonho, porque parecia um sonho. Nós ficamos como quem sonha, como diz um salmo. Então essa nossa experiência me fez lembrar que o que levou este salmista a escrever este salmo, ficamos como quem sonha, foi uma situação até certo ponto semelhante à nossa. Além disso, eu vejo que o que aconteceu ali naquela situação do salmista, eu vejo um padrão ali, que também ocorreu conosco, e pode ocorrer em muitas outras situações em nossa vida com Deus. E eu gostaria agora então que nós examinássemos este salmo, que nós víssemos o que estava acontecendo lá, e que nós chegássemos ao ponto de perceber como Deus trabalha assim hoje, na nossa igreja, como instituição, e trabalha na sua vida pessoal também. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura do Salmo 126. Diz a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Minha oração é que este salmo renove a sua vida, restaure a sua esperança, para a glória de Deus. Essa é uma oração que começa com uma expressão de reconhecimento pela intervenção de Deus na vida da nação de Israel. E é a resposta emotiva da gratidão que esse salmista expressou em nome de todo o povo. Porque eles estavam vivendo a realização de um verdadeiro sonho. O sonho que eles tinham nesta época era voltar à sua pátria, depois de 70 anos exilados na Babilônia. Eles foram desarraigados da sua vida, da sua cidade, das suas casas, de tudo, e foram levados para uma terra estranha, e passaram 70 anos lá. Esse período longe da sua terra foi muito doloroso e triste para essa gente. Para se ter uma ideia do ânimo do povo naquele lugar, eu gostaria de levar você a um outro salmo,
que expressa bem o que eles sentiam ali na Babilônia. É o Salmo 137. Veja só. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Esse era o sentimento daquela gente longe da sua pátria, longe da sua terra. Voltar para Sião, a sua terra natal, foi a realização de um sonho impossível. Especialmente da maneira como isso aconteceu. De uma hora para outra, Deus toca no coração do imperador Ciro, o imperador da Babilônia na época, e ele decreta que os israelitas deveriam voltar para Jerusalém para edificar ali o templo do seu Deus. E não somente isso, mas ele doa o dinheiro para a execução desta obra, tudo financiado pelo império estrangeiro. Tente imaginar a alegria e a surpresa daquela gente ao receber essa notícia. O salmista então descreve essa alegria com essas palavras poéticas. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, ficamos muito felizes. Outros exilados de outras nacionalidades que viram isso, que presenciaram isso, que testemunharam o que estava acontecendo com a nação de Israel, que também compartilhavam do mesmo sonho de voltar para suas respectivas terras, ficaram admirados com aquele milagre de Deus. É o que diz o Salmo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A alegria do povo de Israel era imensa, era fora do comum. Mas lendo este salmo, alguma coisa estranha acontece para quem o lê prestando bastante atenção. É uma oração que começa com esse espírito de gratidão, e o motivo que leva o salmista a exultar de alegria e agradecer, repentinamente transforma-se num clamor aflito. Ele começa alegre, porque o Senhor restaurou a sorte de Sião, e logo em seguida ele suplica que o Senhor restaure a sorte de Sião. É o que ele diz no meio do salmo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Mas o Senhor já não havia restaurado a sorte de Sião, que justamente levou o salmista a escrever este salmo de gratidão e de alegria? Por que pedir isso na mesma oração, depois de ter se alegrado com a restauração que o Senhor lhes deu? A resposta nós encontramos principalmente nos livros de Esdras e Neemias, quando esses dois líderes, que foram designados, um para construir o templo, outro para construir os muros de Jerusalém, quando eles chegam em Jerusalém, eles se deparam com uma terra arrasada.
as muralhas derrubadas, os portões queimados, as casas destruídas e o templo é um monte de escombros. Havia muito trabalho a ser feito e que levaria muito tempo para ser concluído. Além disso, encontram lá alguns opositores que colocam todo tipo de obstáculos, chegam até a ameaçá-los, atrapalhando muito o desenvolvimento daquela obra. Foi um tempo muito difícil, um período de construção que exigiu deles muito sacrifício. E eles sentiram-se, durante aquele período todo, como se estivessem num deserto, o deserto do Negueb, árido, improdutivo. Por isso essa oração angustiante: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Porque não foi um tempo fácil. Cada etapa vencida, então, durante aquele período de reconstrução dos muros e do templo, cada etapa que eles conseguiam avançar, superar, era celebrada como uma verdadeira vitória. E um motivo de alegrar-se com mais uma experiência de restauração. Eles foram de restauração em restauração, de restauração em restauração. E eu gostaria de levá-los agora até o livro de Esdras, num desses momentos de muita alegria, de vitória, quando eles finalmente lançam os alicerces do templo. Veja só o que diz Esdras 3, de 10 a 13. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Você consegue imaginar essa cena? É uma coisa assim extraordinária. A alegria que inundou o coração deste povo. O que eu vejo aqui é a ação de Deus. Ora, atropelando todos os obstáculos, oferecendo uma solução instantânea, inesperada, sobrenatural, extraordinária. E outras vezes acompanhando o seu povo num longo e penoso processo, duro, difícil, gradual, por um período longo de tempo. A aquisição da nossa terra, agora voltando para a nossa terra, foi assim, de uma forma inesperada, na base do atropelo. Nós não planejávamos nada disso. De repente, tornamo-nos proprietários de uma terra sem gastar um tostão. O futuro que temos pela frente, nós não sabemos como será. Quem sabe vai ser da mesma forma, não sei. Mas há muitas indicações de que será a construção da nova sede, será conquistada aos poucos,
com sacrifício, com trabalho duro, mais ou menos como aconteceu com o povo de Israel. Mas ao final, o futuro que aguarda os que persistem em sacrificar-se e lutar, confiando que Deus nos está acompanhando com a sua bênção, será um futuro compensador. Com certeza, eu creio nisso. Essa é a esperança do salmista a respeito da reconstrução de Jerusalém, quando clama pela restauração da sorte do seu povo. Vamos voltar lá para o Salmo 126, como ele termina, porque ele diz assim: olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a pergunta que eu trago para os irmãos. Essa é a pergunta que todos nós temos que responder no dia de hoje. O que fazer com a terra que Deus nos deu? O que fazer com a terra que Deus nos deu? E a resposta para mim é mais ou menos esta: se nós cremos que esta terra faz parte da restauração, pela qual nós clamamos a Deus, restaura-nos, Senhor, precisamos de uma nova propriedade, precisamos de um novo lugar, onde tenhamos um lugar próprio, apropriado, adequado para o crescimento que estamos experimentando. Nós clamamos a Deus, então nós vamos continuar clamando, trabalhando duro, para termos ali um lugar onde muitas pessoas sejam acolhidas para afirmar, para aprofundar o seu compromisso com Cristo, que é a nossa missão. Nós queremos que muitas pessoas tenham a mesma experiência que você já teve. Você é um privilegiado e nós queremos que outros tenham o mesmo privilégio de ter um compromisso pessoal com Cristo, a certeza da sua salvação. Como eu disse no início, esse pode ser um padrão de muitas experiências pessoais e comunitárias com Deus. Eu mesmo, e agora eu queria falar um pouquinho da minha experiência pessoal, porque eu queria levar agora a coisa para um lado mais pessoal, ver como é que isso pode funcionar na sua vida pessoal, assim como funcionou na minha. Eu vi esse padrão se repetir na minha vida, há poucos anos atrás. A pergunta que eu tive que responder naquela ocasião foi: o que fazer com o corpo que Deus me deu? Há 10 anos atrás, eu vi Deus atropelando todos os obstáculos para que a minha sorte fosse restaurada. Porque sem que eu percebesse, um tumor maligno estava começando a desenvolver-se no meu estômago e eu não percebia. No exame de rotina, o médico que me atendeu teve um impulso de recomendar-me fazer uma endoscopia. A partir daí, eu experimentei, começando por aí, eu experimentei essa ação sobrenatural de Deus, de uma hora para outra. Deus providenciou que esse médico me indicasse esse exame. Depois ele providenciou com muita rapidez a restauração da minha sorte. Com um ótimo cirurgião, um hospital de ponta, aprovação imediata do plano de saúde, o que é um milagre. Um dinheiro que eu não possuía para completar as custas, que foi muito alto. Tudo, enfim, para que o meu corpo se visse livre daquele tumor que iria me causar um grande estrago. Olha, experimentar aqueles poucos dias, desde que eu descobri, até que eu me vi livre
desse problema foi um verdadeiro e um santo vendaval que passou na minha vida. E quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. E o meu choro se transformou em riso. Que bênção poder receber essa intervenção tão imediata, tão providencial na minha vida, naquele momento crucial. Mas quando eu acordei da cirurgia, meu amigo, aí eu me deparei com uma dura realidade. Eu não tinha parte do meu esôfago, nem uma parte sequer do meu estômago sobrou para contar a história, nem mesmo a minha vesícula, foi tudo tirado, fiquei bem mais leve, né? Pouca bagagem para a jornada. Eu tinha diante de mim, na verdade, um longo e difícil processo para retomar a minha vida minimamente normal. Tive que reaprender algumas coisas. E durante esse tempo de adaptação, muitas vezes eu, sinceramente, com lágrimas nos olhos, eu clamei ao Senhor: Senhor, restaura a minha sorte. Mais ou menos, não com essas palavras, mas com esse sentido. Restaura a minha sorte, Senhor. 10 anos se passaram, estou eu aqui diante de vocês, me sentindo muito bem, com a minha vida normalizada, graças a Deus. Amém. Eu posso dizer que eu estou ceifando com júbilo o que foi semeado com lágrimas lá atrás, com toda certeza. Essa é a minha experiência que eu quero compartilhar com vocês. Pode ser a sua experiência em muitas áreas da vida que a gente tem. Talvez você tenha que responder essa pergunta em outras áreas. O que fazer com o casamento que Deus me deu? O que fazer com o marido que Deus me deu? O que fazer com a esposa que Deus me deu? O que fazer com os filhos que Deus me deu? O que fazer com a minha formação profissional, com o meu trabalho que eu tenho ou que eu deixo de ter de repente? O que fazer enfim, tantas coisas, com o dinheiro que Ele colocou na minha mão, com o dinheiro que Ele tirou da minha mão? O que fazer com essas coisas todas? Para essa e para outras perguntas do tipo, você pode ter da parte de Deus, quem sabe num primeiro momento, uma resposta avassaladora, que vai fazê-lo achar que isso seria impossível, só possível num sonho. Uma mudança sobrenatural, uma guinada impossível. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer de você ser chamado por Deus a passar um longo e duro e difícil e árido, penoso período de muito sacrifício, de escassez, de muito trabalho, que vai exigir de você muito esforço. E aí então você vai clamar ao Senhor: restaura a minha sorte, Senhor. Talvez você vai fazer 1, 2, 10 vezes mais: Senhor, restaura a minha sorte. E você vai perceber, e eu tenho certeza disso, porque Deus não nos deixa sem resposta jamais, nunca nos abandona. Você vai perceber Deus acompanhando a sua luta dia a dia, restaurando-o aos poucos, quem sabe, a cada nascer do sol, a cada estação do ano. Qual o momento que você está passando hoje? Você está passando por um momento assim de uma transformação avassaladora? Deus respondeu uma oração de uma forma sobrenatural, poderosa.
Você está com a boca cheia de riso, coração cheio de júbilo. Glória a Deus. É Deus agindo de uma forma milagrosa na sua vida, e Ele o faz. Ele o faz. Quando a gente clama, eu quero dizer assim, que eu vejo na experiência do povo de Israel, eu vi na minha experiência, que a oração, o clamor, é parte fundamental desse processo. Senhor, restaura a minha sorte. Senhor, restaura a minha sorte. E Deus responde, às vezes com um grande milagre, às vezes através de um processo longo, quem sabe difícil, penoso, mas com experiências preciosas, maravilhosas com Deus, vendo gradativamente Ele colocando as coisas em ordem, as coisas no lugar, suprindo cada necessidade na hora certa, derramando a sua paz, a certeza da sua presença, dobrando a porção da sua graça na sua vida, para que você possa suportar esse período difícil pelo qual você está passando. Mas quem semeia com lágrimas, um dia vai colher com muita alegria, com muito júbilo, e vai agradecer. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha, minha boca se encheu de riso. Muito obrigado, Senhor. Nós podemos ter essa certeza de ter essa experiência com Deus. Você pessoalmente, a nossa igreja, certamente. Você está preparado? Que seja essa a nossa oração. Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte. Amém.